Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, que nos acompanham aí pelo YouTube também. Né? É um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado todos os dias, ontem também e hoje todas as mesas. Não, são mesas realmente assim muito qualificadas que contribuem bastante para nossas reflexões, né? Bom, eu estou aqui, digamos que o tema seja bastante instigante já, né? E eu estou aqui com 3 pessoas que são pessoas importantes na nossa área, que têm muitas reflexões, muita coisa para falar, né? Então, aqui do meu lado direito, José Dari Crem, professor de economia da Unicamp, pesquisador do CESIT da Unicamp, muitas publicações relacionadas à economia e saúde, sindicalismo, etc., etc., né? Nós combinamos fazer uma apresentação bem curtinha, né? Pedro Torim, que é também médico sanitarista, presidente da Fundacentro, já teve experiência como vereador de Campinas e deputado federal também recentemente, né? E, finalmente, o Luiz Leão, que é coordenador da Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, né? Então, é um grande prazer e eu agradeço bastante a presença de vocês e a contribuição que vocês vão dar. Eu vou fazer uma introdução muito rápida. Eu sou da Fundacentro, né? Ministério do Trabalho e Emprego, e também estou aqui no Instituto Walter Lezer. Bom, eu fiz uma colinha aqui para não ultrapassar meu tempinho, tá? Há pouco tempo, nós tivemos uma espécie de licença para matar, que era emanada do governo federal anterior, né? E essa licença para matar teve repercussões em todas as esferas da vida. Nós tivemos aumento do feminicídio, aumento das mortes violentas, em particular de pessoas pobres e negras, embrutecimento das relações sociais, etc. Com esse governo do presidente Lula, é claro, a mensagem é outra, né? No entanto, no mundo do trabalho, a despeito do aumento da formalização das relações de trabalho, nós temos testemunhado uma precarização em vários outros aspectos. Na década de 90, nós costumávamos usar a imagem de um Boeing caindo por semana. Era um número aproximado de trabalhadores formais com carteira assinada, portanto, que morriam em acidentes de trabalho. 2.500 a 3.000 por ano. Pois bem, os números continuam os mesmos. E os acidentes graves continuam ocorrendo, mesmo em grandes empresas, e as doenças relacionadas ao trabalho, quando não ocultadas, crescem também nas estatísticas. A despeito de todos os esforços dos militantes, a autodeclaração das empresas, a culpabilização das vítimas e as normas regulamentadoras, que são dispositivos infralegais, continuam sendo a tônica do mundo do trabalho formal. E enxugar o gelo se expressa no aumento da demanda na assistência do SUS, no aumento das filas do INSS e do BPC, no aumento da judicialização, parcialmente contida pela reforma trabalhista de 2017. Nós temos defendido que os ministérios protetores, saúde, trabalho, meio ambiente, direitos humanos, mulheres, igualdade racial e seus respectivos movimentos confrontem e trabalhem para que os modelos de desenvolvimento econômico do país incorporem a segurança e saúde do trabalhador de quem produz as riquezas no país. E, nesse sentido, temos recebido todo o apoio da Fundacentro nos projetos e da FESP, nas propostas que nós temos levantado. Fruto desse esforço conjunto, a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador da Trabalhadora, ocorrida agora, aprovou a construção de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, à semelhança do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, inclusive, o ministro Padilha, no seu discurso, ele reiterou a necessidade de nós termos ousadia. O próprio Leão, na sua apresentação, também falou da importância da intersetorialidade. A saúde não é um problema apenas do Ministério da Saúde e do SUS, e a saúde do trabalhador tampouco, né? E eu vou dar um exemplo de como a realidade nos mostra a urgência da compreensão de que sem a saúde do trabalhador não há democracia de fato e nem soberania. No plano de ação para a neoindustrialização do país de 2024 a 2026, não há uma palavra sobre segurança e saúde do trabalhador. Pelo contrário, há várias missões louváveis, muito louváveis, mas uma missão, que é a 4ª missão, fala o seguinte, fala
fala de transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. Isso nós já temos visto há muito tempo no país. E nós estamos vendo que este aumento da produtividade está se dando às custas, né, dos trabalhadores. Então, desse plano participaram o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho também, né, entre outros. Então, a pergunta que eu lançaria para as pessoas aqui é: o que falta para que a saúde do trabalhador saia do discurso, saia do papel para a vida real? Então, é um pouco uma conversa que eu acho que a gente pode ter agora. Então, eu convidaria a Dari para começar, Dari. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente o convite por estar presente. Uma honra com o Luiz e com o Pedro e com a Maria Maemo poder compartilhar esse momento de reflexão. E espero contribuir a partir do campo que eu estudo. Na nossa divisão, um pouco das falas iniciais entre nós quatro, eu fiquei ainda de apresentar um pouco mais uma realidade do trabalho que pressiona para o adoecimento e para as transformações. A Maria nos lança uma pergunta, mas antes de responder a pergunta, Maria, queria começar, hoje eu inclusive estava passando, comentando com os alunos em classe, aquele documentário feito pelo Renato Tapajós, do Movimento Popular da Saúde, de 1980. Não sei se vocês lembram daquele documentário, em que no documentário, Renato Tapajós junta, o documentário é feito pelo Movimento Popular de Saúde, então tem a Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, uma conferência bastante expressiva, falas muito interessantes, e uma das falas no operário metalúrgico diz: aqui estamos reunindo a classe operária e a classe intelectual para poder discutir o futuro, né, do país e superar essa condição, né, que nós estamos colocados enquanto classe trabalhadora. Uma fala muito bonita do operário disso. Mas o documentário, por que estou conversando por isso? Porque o documentário ele é feito pelo Movimento Popular de Saúde e termina sobre a grande greve do ABC de 80. Né? Ou seja, combina a luta em defesa do projeto, que assim todo mundo sabe que esse Movimento Popular de Saúde foi fundamental, né, na constituição do SUS, na elaboração do SUS, né, na Zona Leste aqui em São Paulo. Então, começa com ele e termina a grande greve da ABC do 80, juntando as forças da saúde, do trabalho, como também aparecem outras séries de movimentos sociais que estavam eclodindo naquele momento na nossa história brasileira. Né? O movimento contra a carestia, o movimento de moradia, o movimento de transporte, o movimento da luta pela reforma agrária. Então, é um documentário que estamos usando hoje, lembrando. Por quê? Porque eu acho que esse movimento que se criou na sociedade brasileira no começo dos anos nos anos 70, 80, claro, obviamente tem contribuições anteriores, ele foi fundamental, na minha consideração, em estruturar uma das principais políticas públicas, que foi a constituição do SUS. Sem dúvida, o SUS abriu a possibilidade, eu estava olhando os dados, você tem dos anos 70 para agora, 2024, 2025, se aumentou em 20 anos a expectativa de vida da população brasileira. E uma das razões que você tem ampliado em 20 anos a expectativa de vida tem a ver com a constituição do nosso sistema único, universal. Então, nesses 35 anos, é mais do que nunca como fazer referência a essa importante conquista que tem que ser mantida e ampliada. E aí a questão da incorporação à saúde, que a Maria Maemo estava chamando a atenção de uma forma mais sistemática, é um aspecto muito importante. Essa introdução. Agora, entrando na questão da provocação da Maria Maemo, só queria fazer essa introdução, e é até importante a gente fazer, eu lembro que os alunos, eles não têm noção do que era o nosso sistema de saúde até 1980, né? Todo mundo nasceu, aqui São Geração nasceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? 2007, que tem até, aí, ou seja, tem 18 anos, 9 anos no Instituto de Economia, lá que eu dou aula. Tá. Mas agora, entrando na provocação da Maemo, segundo, eu vou dividir a minha fala em duas partes, mas vamos começar pela provocação da Maemo. Maemo, aqui eu acho que é fundamental esses aspectos de buscar reindustrializar o país, de buscar um projeto de desenvolvimento alternativo para o país, que o processo da reindustrialização faz parte um pouco dessa perspectiva. É fundamental, se a gente conseguir, de fato, viabilizar o complexo
econômico-industriais da saúde, que a Fundação Fiocruz sempre tem defendido isso há muito tempo. Isso é fundamental para nós. Tá, desculpa, aqui estou um pouco resfriado, falta uma água aqui. Então, é fundamental a gente viabilizar o complexo econômico industrial da saúde. É também, hoje, olhando o cenário mais geral, talvez temos alguma possibilidade no processo de reindustrialização do país, porque, de fato, você tem um movimento de fortalecimento, de novo, das indústrias nacionais e de desglobalização. Acho que isso está em curso nesse momento histórico, mas pensar qualquer processo de desenvolvimento do país significa considerar as questões que são fundamentais para a vida humana continuar existindo. E para a vida humana continuar existindo, a questão ambiental, a questão da saúde, a questão do bem-estar coletivo são aspectos centrais a ser considerados em qualquer projeto de desenvolvimento. Tá? Então, se essas possibilidades até possam estar colocadas nesse cenário, é algo que não é fácil de ser viabilizado, né? Porque tem interesses e jogos e questões que são bastante profundas, que eu não vou agora discutir nesse primeiro momento. O que eu quero, a partir disso, chamar a atenção que, para além dessas possibilidades que estão colocadas, no momento que nós vivemos uma crise multifacetada na economia, na questão social, na questão da representação política, nas instituições que representam, né, a sociedade em diferentes espaços, na geopolítica, na questão dos valores de referência da sociedade, mas a gente tem que considerar que a gente produziu um mundo nos últimos 40, 50 anos, sob a hegemonia do neoliberalismo, muito desfavoráveis para quem trabalha e desfavorável para um ambiente saudável de vida social. Tá? E para considerar que a gente tem esse contexto distinto, nós temos que considerar, que a Maria Maemo lembrou bem, o índice de mortalidade não caiu das acidentes no mundo laboral formal, mas você tem, sim, um crescimento exponencial, e até, inclusive, em 2024 bateu o recorde, né, de pessoas afastadas por doenças psíquicas, que é um outro quadro que tem a ver com esse contexto que eu quero descrever. E para entender um pouco esse contexto, a primeira parte eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós temos algumas coisas que acho que tem que ser consideradas no debate. A primeira coisa, tem muito esse discurso, o mito do que o assalariamento acabou, que agora é tudo empreendedorismo, que o trabalho não tem mais nem centralidade. Mas os dados não nos corroboram com isso. Onde que está aqui o... Vou passar aqui a... os dados não corroboram com isso. Ah, está ali. Não quero ser... Tudo bem aqui. Eu vou só afastar aqui para... Então, os dados não corroboram com isso. Queria chamar a atenção dizendo, o primeiro aqui, só esse aspecto, essa dimensão. Aqui, nós estamos vivendo no momento que o assalariamento, em proporção ao total dos ocupados, é um dos mais elevados da nossa história. É um dos mais elevados da nossa história. Aqui, então, fala do fim do assalariamento. O que nós estamos dizendo? Não tem fim do assalariamento, nem no Brasil nem em outros lugares. A forma de subordinação do trabalho, a dinâmica de acumulação do capital continua estando em vigor mais do que nunca. Tá? Eu acho que essa é a questão fundamental. Ou seja, é um trabalho voltado para a viabilização da acumulação. É verdade que se introduziu formas subterrâneas de buscar escamotear essa subordinação por meio, por exemplo, do chamado trabalho para as empresas de plataforma digital, por meio de microempreendedores individuais, que isso é conhecido como a pejotização, que tem um debate isso. E isso não é um fenômeno recente. Se a gente olhar esse dado aqui diferente, de 76 a 2024, ou seja, quase 50 anos, olha aqui uma relativa estabilidade na taxa de assalariamento. Então, que o mundo do assalariamento está sendo esgotado não é real. Mesmo o trabalho por conta própria, é verdade que está subindo no período recente com a questão da pejotização, uma parte importante disso é fraude trabalhista, mas ele também não é uma linha que tem um deslocamento muito forte no tempo e no espaço. Então, o primeiro mito que a gente tem que colocar, desfazer, é que o assalariamento, a subordinação, continua algo bastante presente.
que é onde que se coloca todas as pressões pela produtividade, que a Maria Maemo estava nos chamando a atenção, que provocam sofrimento, né? O Dunker chama a produtividade é alavancada pelo sofrimento, porque você submete as pessoas a dizer sempre, você nunca chegou no ponto que está satisfeito, você sempre tem que conseguir mais, você tem que atingir novas metas, novos resultados. Então, esse primeiro ponto aqui é importante. Isso não significa que o mundo do trabalho não se alterou no tempo. Tá? Então, o que eu estou querendo saber? O que eu estou querendo chamar a atenção? O assalariamento, a subordinação, a dinâmica de acumulação continua mais ou menos constante, com pequenas alterações e ciclos. O que não quer dizer que não tenha se alterado. Aqui só, desculpa. Aqui a taxa de desocupação ela oscilou, mas isso não é importante para a gente agora. A taxa de desocupação ela vai mudando conforme os contextos. O que tem de novidade no período recente, hoje você tem uma menor taxa de desocupação da média da PNAD, porque aqui é o seguinte, esse gráfico é de 76 também, 2024, mas só que a metodologia, ela foi se alterando, nos ventas não, teve um crescimento, a metodologia foi se alterando com o tempo, então não dá para comparar essa taxa com a outra, porque são variáveis aqui diferentes, mas não é o caso de a gente explicar aqui, porque é uma coisa muito técnica, tá? Do ponto de vista metodológico. O que quero chamar a atenção, hoje, a única questão é o seguinte, talvez hoje nós estamos vivendo um processo que o desemprego é um indicador cada vez mais limitado para entender o mundo laboral. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da série da PNAD contínua, que começa em 2012. O traço aqui é reforma trabalhista, assim, tá? É pós-reforma trabalhista. Só para vocês saberem por que tem o traço aqui, né? A menor taxa. Por que ele não é mais capaz de explicar o fenômeno? Até porque, por uma razão muito simples que é fácil de ser compreendida. As pessoas não têm a opção, em grande parte, de ficar desempregada. Ela tem que conseguir alguma estratégia de sobrevivência. Ela tem que ter alguma estratégia de sobrevivência, a não ser que ela tenha seguro-desemprego, mas seguro-desemprego é algo absolutamente limitado. E hoje, você tem, sim, mais opções de estratégia de buscar alguma forma de renda nas sociedades do que alguns 40, 50 anos atrás que eu estou fazendo referência. Inclusive, proporcionado pelas redes sociais, pelas inovações tecnológicas, porque por isso que a taxa de assalariamento, a subordinação, ela não cai. Você tem alteração substancial muito grande por setores econômicos, mas você está invadindo esferas da existência com atividades voltadas para a acumulação do capital que não tinha no passado. Aqui, ou seja, o capitalismo está buscando construir negócios em esferas que ele tinha pouca presença do ponto de vista de salariamento. Um caso clássico é da saúde, porque continua aumentando fortemente o número de pessoas empregadas na saúde, tá? Muito fortemente empregadas na saúde. E porque também você tem, a saúde virou um negócio, também fortemente. Está voltado na acumulação, mas você também tem as empresas de transporte digitais, as empresas de plataformas digitais, elas também estão entrando em esfera que até então não era mobilizado no sentido capitalista da acumulação. Até o lazer, o mundo dos pets, que é uma indústria, todos esses espaços vão se tornando espaços de negócio e, portanto, por isso que o trabalho assalariado não cai. Mesmo que, do ponto de vista tecnológico, você tenha a capacidade de produzir bens no setor industrial, na agricultura, com um número muito menor de pessoas. Mas você abre essas outras possibilidades de negócio. Então, se não tem mudanças, aqui a taxa de utilização, só para mostrar que ela tem uma diferenciação muito grande entre raças, sexo e regiões do país. Aí ela tem uma desigualdade muito forte, mas isso é algo bastante conhecido, eu não vou colocar isso muito. Se ao mesmo tempo a gente tem essas permanências, você tem uma mudança muito forte no sentido de uma reconfiguração das chamadas classes trabalhadoras, e esse gráfico aqui mostra aqui uma queda muito forte do emprego agrícola, apesar do agronegócio ampliar sua participação
no PIB, na produção da riqueza, do produto nosso, aqui o número de assalariados cai pela metade entre 90 e começo de 2020. O número de trabalhadores da agricultura familiar também cai pela metade. Então, ou seja, produz muito mais, mas utiliza muito menos gente pela inovação tecnológica. A indústria também perde participação e cresce de forma exponencial. Atividades no setor de serviço, hoje, 70% das pessoas ocupadas estão no setor de serviço. Tá? O setor de serviço tende a ser muito mais heterogêneo, muito menos afeito à organização coletiva dos trabalhadores, com perspectivas profissionais, da ascensão profissional muito mais limitada em grande parte das pessoas, em boas partes da atividade. Então, ou seja, o que estou querendo chamar a atenção, se a subordinação do trabalho ao capital continua sendo permanece, a composição, né, dos setores econômicos e o perfil dos trabalhadores se alteram substantivamente. Se você pegar o caso da cultura que citei, né, o trabalhador volante aqui do estado de São Paulo, na colheita da cana, na plantação da cana ou de outros produtos, ele foi substituído por máquinas, né, por processos de mecanização. E quem hoje opera o trabalho agrícola desse agronegócio são profissionais que em alguns campos mais qualificados, inclusive, né, mais qualificados. Em outros setores, você desqualificou profundamente o tipo de trabalho. No setor do comércio, no setor de serviço, há um processo de desqualificação, né, mesmo alguns causados pelas plataformas digitais, pela inteligência artificial. Por exemplo, Cassilis chama atenção aonde se emprega mais gente no setor da inteligência artificial hoje. Do ponto de vista quantitativo, nossa, vou ter que correr um pouco mais. Tá, tem 10 minutos só. Do ponto de vista quantitativo, ele chama os trabalhadores invisíveis. São aqueles que treinam as máquinas para elas poderem apresentar os resultados que o público que busca esses resultados tem. São os trabalhadores invisíveis. São os trabalhadores das plataformas que foram viabilizados por isso. Tá? Então, você tem esse processo de mudança profunda que nós vimos. O que tem como resultado desse processo de mudança que você tornou o trabalho mais precário, por um lado. Aqui, esse dado só mostra, depois da reforma trabalhista, o crescimento das pessoas que são contratadas de forma atípica. Mas isso ainda não é um componente muito importante para a nossa análise, porque o contrato por prazo indeterminado, no caso brasileiro, ele é, por si, bastante flexível e precário, porque a empresa tem possibilidade de despedir sem justa causa, de romper o contrato, pode mobilizar o contrato de experiência para explorar o trabalhador durante o período e depois dispensá-lo sem custos. Então, por isso que ele pegou menos do que em outros lugares. Tá? Como também, o outro elemento que é importante, que permanece muito alto, que é um elemento estrutural nosso, é a taxa de informalidade aqui. Ela é muito forte. Então, mostra o sinal de precariedade e desorganização do nosso mercado de trabalho. Aqui, ó, e é mais ou menos constante também com o tempo. É uma coisa impressionante. Tem uma certa oscilação nos ciclos econômicos. Aqui são dois traços. O de cima considera, na informalidade, os MEI, os por conta própria. Embaixo, não considera esses, porque eles têm CNPJ. Tá? Pouco assim a diferença. Então, o número é menor. Esse é o dado do IBGE e esse é o dado que nós calculamos lá. Tá? Porque a gente acha que o MEI não é formal, né, porque ele não tem direito trabalhista, né, não tem proteção. Então, essa diferença aqui, mais assim, bem simples. Também tem essa questão regional, tudo que é super colocado. A outra questão... Opa! Não está aqui. A outra questão que mostra a precariedade é os salários. 73,1%, melhor dizendo, em 2025, recebem até 2 salários mínimos. Rendimento aqui do mercado de trabalho. Então, o que com esses dados eu estou querendo mostrar? Você tem um mundo laboral precarizado. Aqui nós não colocamos a terceirização, que é extremamente expressiva, né? Porque você não tem uma estatística sobre terceirização, a gente tem proxies, ou seja, a gente pega os setores tipicamente terceirizáveis e faz um cálculo que dá mais ou menos 22 milhões de pessoas, 22, 23 milhões de pessoas terceirizadas,
que geralmente são contratos piores. Você tem o trabalho por conta própria, aqui tem um rendimento menor do que o trabalho assalariado, mas uma oscilação muito grande uma oscilação muito grande conforme os ciclos econômicos. Quando o ciclo econômico cresce, o trabalho por conta própria, a remuneração cresce. Quando cai, também cai de forma vertiginosa. Nós fizemos agora um estudo, que vamos lançar esses próximos dias, que o Supremo está discutindo a questão da pejotização, para mostrando que esses efeitos desorganizadores no mercado de trabalho, eles também impactam negativamente o crescimento da economia, a taxa de desocupação e aumento das desigualdades sociais. Mas esse estudo a gente já vai publicar nesses próximos dias, está quase pronto. Tá? Então, o que eu estou, primeira parte, dizendo? Para pensar a questão da saúde, nós temos que pensar que esse mundo laboral ele foi precarizado. Ele foi precarizado por que razões? Muito rapidamente, para entrar depois uma segunda, a segunda parte vai ter que ser muito rapidinho. Por que razões? A primeira razão tem a ver, sim, com esse processo da forma como nós nos ajustamos à globalização financeira, especialmente nos anos 90 e nos anos 80, quando nós perdemos o bonde histórico, e recuperar isso e repensar a questão da reindustrialização é algo extremamente desafiador quando você desarticula o nosso sistema produtivo, e os anos 90 foram extremamente prejudiciais para a nossa economia, porque foram os anos de regressão da nossa estrutura produtiva, na forma como foi feita a internacionalização. Segundo lugar, tem a ver, de fato, também com baixo crescimento econômico, na forma como a economia foi operacionalizada, e aqui você vai ver momentos diferentes. Quando você tem uma economia com maior nível de inclusão das pessoas no mercado de consumo, como aconteceu, por exemplo, em 2004 a 2013, aqui os efeitos sobre o mercado de trabalho são muito mais positivos. Tá? Então, não dá. Terceira questão fundamental para responder por que essa precarização se tornou muito forte. A terceira razão tem a ver com a nossa estrutura de consumo e a nossa estrutura de desigualdade de renda. A desigualdade não é só um problema social, a desigualdade também estrutura o tipo de ocupações que se gera na sociedade. Então, é uma sociedade de serviçais. A gente fala muito dos trabalhadores de plataforma, mas nós temos quase 3 vezes mais domésticas do que entregadores e motoristas de passageiros por aplicativo. Para mostrar o que é um emprego doméstico. É expressão da nossa situação de desigualdade. Então, as atividades de serviços, elas são resultantes do processo, né, de reestruturação produtiva, da logística, mas também são resultantes de que uns podem contratar serviços dos outros, isso tem a ver com desigualdade de renda. E tem a ver com a estrutura de consumo que vai alterando, e o PET é um exemplo disso. A quarta razão fundamental para isso é a política pública que foi predominante nesse contexto do neoliberalismo de como enfrentar os problemas do mercado de trabalho. E aí são as reformas laborais, né, as reformas trabalhistas, a proposta de defesa do empreendedorismo, a ideia da empregabilidade. Por que isso é tão prejudicial? Porque são todas as medidas que dizem não é responsabilidade do ente público proteger os trabalhadores que são mais frágeis no elo, né, da relação. E a responsabilidade pela situação que as pessoas se encontram no mercado de trabalho é delas. Você joga para o indivíduo a responsabilização. E ele tem que ser competente, ele tem que ser empregável, ele tem que preencher os requisitos. Se ele não preencher esses requisitos, é porque o problema é dele. Em segundo lugar, porque você amplia a liberdade das empresas em estabelecer a forma como são determinadas condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. O tempo não permite aprofundar, mas está colocado aqui, são as razões. Se esse processo gerou uma situação que eu quero agora mostrar, o último dado aqui que eu tinha mostrado aqui, gerou um processo também de fragilização da ação coletiva dos trabalhadores, está aqui expresso na queda da taxa de sindicalização, que esse é um problema qualquer movimento de defesa do SUS, ou de defesa de políticas públicas. Tá? Nesse processo, ao mesmo tempo, quero chamar aqui contraditoriamente, nesse momento de crise, eu não vou conseguir aprofundar hoje, você tem um problema crescente de disciplinamento da força de trabalho. Hoje, você está tendo um problema nesse sentido. Isso não é um problema histórico. Hobsbawm, muito rapidamente, dizia o seguinte: o disciplinamento da força de trabalho no capitalismo foi conseguido pelo arroxo salarial, no primeiro momento.
Depois, o segundo grande momento, Ford, quando institui, né, reduz a jornada para 8 horas e salários, dobra o salário para $5, ele não fez isso porque teve qualquer medida de preocupação social. Ele fez isso para disciplinar uma força de trabalho que estava não se enquadrando naquela linha de produção que ele tinha produzido, porque ela era muito inconstante, dadas as condições de trabalho permitidas. Chamayou, um pensador francês, falou na década de 70 que a flexibilidade foi uma resposta, né, da sociedade àquele disciplinamento que foi sendo construído a partir do trabalho rotineiro, bastante característico do Fordismo. E eu estou falando agora aqui que esse processo de precarização, de desvalorização do trabalho, da retirada de direitos de proteção social, está gerando uma situação que pode nos ser favorável, né, aqui, no sentido de que as pessoas estão dizendo, nessas condições que o trabalho é oferecido, com as possibilidades que a sociedade diz que a gente pode consumir, os salários desse nível que estão, a falta de perspectiva de progressão na carreira, isso está levando as pessoas a buscar formas alternativas de fugir desse processo, né, de subordinação a essa dinâmica. Então, a CLT virar xingamento, por exemplo, ela tem uma dupla dimensão muito distinta. Por um lado, ela é uma denúncia das condições de trabalho efetivamente apresentadas. Por outro lado, claro que é carregado de uma conotação de preconceito contra os mais pobres. Você, CLT, no sentido literal da forma como isso foi apresentado nas redes sociais, é dizer, você vai ser pobre a vida inteira, né? Vai ser pobre, vai ser lascado a vida inteira. E é também, obviamente, um preconceito dentro, é uma questão do desmerecimento dos direitos sociais, né? Da desconstrução dos direitos sociais faz parte disso. Tá? Então, para concluir isso, o que quero chamar a atenção hoje, que eu acho que você vive nesse sentido, uma situação do piores dos mundos. Você desqualificou o trabalho, você reduziu os direitos às proteções sociais, os empregos e ocupações oferecidas são precários, de baixos salários, né? E ainda você diz que toda a responsabilidade está colocada sobre o indivíduo, né? Obviamente que isso gera um processo de pressão, para concluir com a questão da saúde, que explica os adoecimentos psíquicos, que explica a depressão, a ansiedade, que são as doenças do trabalho do século XXI. Tá? Porque você criou um mundo, e a reforma laboral tem esse sentido, de submeter os indivíduos à instabilidade para eles poderem aceitar a regra do jogo do mercado, né? Do mercado autorregulado. Tá? Então, nesse ambiente, que eu acho que você coloca como uma questão fundamental para a gente, e essa questão fundamental quer dizer o seguinte, denunciar o que é a situação do trabalho produzida a partir desses últimos 25 anos no mundo, de certa forma, nós aqui também no Brasil, apesar de contramedidas que a gente adotou em alguns momentos históricos, uma das formas de se contrapor a essa lógica é defender a saúde do trabalhador. Esse é um eixo fundamental, estruturante, no sentido de dizer, e até de convencer a sociedade. Esse modo como você organizou o mundo laboral é um modo do adoecimento, é um modo insustentável do ponto de vista da sociabilidade, é insustentável do ponto de vista de uma vida com coesão social. Então, apontar os problemas que essas transformações causaram para a saúde do trabalhador é denunciar isso e armar a sociedade para poder resistir a essa forma como se reorganizou o trabalho. Por isso, o SUS é um eixo estruturante com política pública e a saúde do trabalhador é um eixo para todos os atores sociais priorizarem como uma forma de dizer queremos transformar essa realidade do trabalho produzidos nesses 50 anos sob a hegemonia do neoliberalismo. Obrigado. Dari, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sinto muito ter causado esse estresse aqui. Pior não é isso. O pior é que ele estava pertinho aqui, ele está olhando aqui meu cronômetro, coitadinho. Então, desculpa, Dari. Então, então, vamos lá. Agora o Pedro, não é, Pedro? 25 minutos também. Mas só passei 2 minutos. Então... Começar. Pronto. Então, pessoal, boa tarde para todos, para todas. Maior prazer, maior honra para mim estar aqui com a Maria Maeno, das nossas referências na área de saúde do trabalhador, com o Dari, com o Leão, para poder
conversar com vocês. 3 registros prévios aqui, 2 deles pessoais, mas o primeiro é um registro político muito importante, que para nós da Fundacentro realizar junto com a FESP essa parceria que viabiliza essa atividade é também parte de recolocar a Fundacentro, que é uma instituição científica, tecnológica, que tem, embora na sua história, vou falar um pouco disso, um período controverso da sua contribuição para o universo da saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela tem no seu DNA a agenda da proteção à vida, né? Uma ICT que tem uma vocação muito especializada, que é promover saúde para o trabalhador, defender, formular, né? E, portanto, um patrimônio, eu diria, da classe trabalhadora brasileira, que quase foi fechada, né? No período recente agora, né? Eu diria que ela não foi fechada por uma conjuntura muito específica dela estar sediada em São Paulo e ser detentora de cargos e funções importantes aqui no estado de São Paulo, que atendeu a um certo interesse de composição de espaços políticos do governo anterior, mas até hoje a gente está ainda buscando subir no palco, tá bom? A gente ainda está buscando se recuperar desse período difícil que a gente viveu, em que o Ministério do Trabalho foi extinto e a Fundacentro não foi por muito pouco. Um outro, aí um registro pessoal, que a fala da Cidinha aqui no final da outra mesa me pegou muito, e eu sou sanitarista, eu estou aqui vendo o Thiago, que é diretor da Anvisa, meu amigo e contemporâneo, né? E vendo o público aqui, eu acho que nós, enquanto defensores, enquanto pessoas que em algum momento foram arrebatados, porque eu acho que essa é a palavra, pela ideia do SUS, né? Eu posso dizer que eu fui capturado pela ideia de construir um sistema público de saúde nesse país durante o começo dos anos 2000, nas gestões do Elvésio em Belo Horizonte, do Gastão e da Carminha em Campinas, gestões feitas do Gonzalo aqui e outras gestões que nós tivemos pelo Brasil afora, eram as experiências vigorosas do município. Nós precisamos achar caminhos para reencantar as pessoas com a agenda do SUS. O SUS não tem sobrevivência sem isso, e principalmente o SUS não tem sobrevivência sem lastro social. Todo mundo defende o SUS, mas a aquisição de um plano de saúde continua figurando entre as 3 ou 4 prioridades no plano de compras, de aquisição que as pessoas planejam para si, ali, perdendo talvez para a casa própria, empatando com o carro próprio e o plano de saúde, né? Então, o desenho de êxito e sucesso no imaginário coletivo brasileiro continua sendo um desenho em que o SUS ele é muito valioso, mas ele não está no escopo daquilo que a gente se sente seguro e pronto para viver no SUS, com o SUS e para sempre no SUS, como usuário do SUS. Então, esse é um desafio que eu acho que a gente precisa reencontrar. Eu acredito que a gente precisa reencontrar isso nas gestões municipais, que precisam desesperadamente de serem arejadas nas suas vivências, na medida em que o nosso arcabouço de operação do SUS, de governança do SUS, dá aos municípios uma potência muito grande para a sua execução. Talvez aí também um pouco do nosso desafio, da nossa crise, particularmente na saúde do trabalhador. Eu não tenho dúvida que um pedaço grande da nossa crise está aí no SUS. E aí, para falar da saúde do trabalhador, né, quando eu coloco aqui sujeito oculto, um último registro muito pessoal, talvez aqui alguns conheçam o Adair Rolo, um amigo muito querido, sanitarista. Eu era preceptor da residência de medicina de família lá na prefeitura de Campinas alguns anos atrás, e o Adair era meu tutor, e eu estava lá com meus residentes, nós estávamos discutindo o protocolo de hipertensão, se não me engano, alguma coisa assim com os R1 lá. E aí eu passei com os residentes tudo que o pessoal tinha que olhar, e o Dal falou: porra, Pedro, você não falou da ocupação dos pacientes, cara. Você está fazendo a medicina do patrão. E foi bom porque ele me deu um soco no estômago, assim, bonito, né? Depois de muita vivência e tudo mais, mas ele tinha absoluta razão. E aí eu quero começar a falar, pode passar um pouquinho aqui, eu falei da Fundacentro já, mas... é aqui, né? Eu que passo. Eu passo. Aqui é só a carinha da Fundacentro, para a gente ver esse prédio lindo aí. Próximos eventos a gente faça lá, por favor, porque nós queremos ocupar essa casa intensa e constantemente, tá? Mas para falar da saúde do trabalhador como provavelmente o principal determinante social da saúde, que é sistemática e constantemente negligenciado. Eu, formado na UFMG, com residência em medicina preventiva na Unicamp, não sei fazer minha saúde do trabalhador. Os médicos da família que eu formo, que eu conheço e que a gente admira e respeita, poucos sabem fazer saúde do trabalhador nos seus contextos
cotidianos e, objetivamente, saúde do trabalhador, eu posso mudar para os enfermeiros, posso mudar para os fonoaudiólogos, enfim, e, objetivamente, saúde do trabalhador não é um campo disciplinar que pode ficar restrito aos especialistas focais, ele necessariamente tem que estar densamente constituído no campo formativo dos generalistas, dos trabalhadores que vão atuar com o público amplo e não previamente filtrado, porque é absolutamente preponderante o universo do trabalho no mundo, na determinação, de fato, de como as pessoas vivem, especialmente se a gente entender a saúde como, nessa perspectiva mais ampla, do que é a saúde, incluindo a saúde mental e todas as diversas dimensões do sujeito. Quanto mais a gente compreende a saúde nessa perspectiva do bem-estar, mais importante é a gente compreender e incidir sobre o mundo do trabalho. Então, a Maria falou de algumas estatísticas, eu acho que vou passar aqui. Vale dizer que essa ocultação não é nada recente, eu sempre coloco esse livro que eu acho primeiro que eu acho que ele é a coisa mais linda do mundo, não sei quem conhece isso aqui, mas isso é um tratado de 1700, e é lindo porque é um material que inaugura, de certa forma, a disciplina da saúde do trabalhador, as citações são incríveis, porque o parênteses ali é nosso, mas a descrição dos adoecimentos, os mineiros não conseguindo atingir 3 anos de trabalho, aparecendo tremores, os douradores, fica tonto, surdo. Aqui, no próximo, eu acho isso incrível para discutir nesse momento, marinheiros remeiros, os nautas estão submetidos a contínuas vigílias, da sua vigilância depende a salvação de todos que estão no navio, mal tem tempo de conciliar o sono, caso deles se apodere a tristeza da qual sofrem mesmo dormindo. Em 1700, o cara estava discutindo jornada de trabalho, consequências do trabalho noturno, da privação de sono como consequência do trabalho. Quer dizer, nós estamos falando de um universo disciplinar que tem 325 anos, no mínimo, de existência, de amadurecimento e discussão, e que, no entanto, até hoje não faz parte de verdade do arsenal dos generalistas que cuidam da saúde das pessoas e aí passando, a Maria citou alguns dados, aqui, quando a gente olha as estatísticas e os dados, e talvez esse é um ponto central para falar do desafio contemporâneo da saúde do trabalhador, 724.228 acidentes notificados de acordo com a Previdência em 2024, próximo de 2.700 óbitos. A gente sempre tem uma estatística mais ou menos estável nos últimos 10 anos, aí de 2.400 a 2.700 óbitos por ano. Mas, gente, só de mortes por motociclistas, acidentes de moto, ano passado foram 13.500. Eu como residente lá no Sereste de Campinas em 2010, com a Marisol, que estava aqui lá na nossa equipe, a Vera Salerno me deu uma tarefa muito agradável, que foi ligar me deu uma pilha de declarações de óbitos por causas externas dos últimos 5 anos de Campinas, e falou, liga para as famílias aí e vamos descobrir se essas causas externas foram no trabalho. E eu fui o residente, fui quem foi fazer as ligações para as famílias, tudo bem, estou aqui para conversar sobre o seu João, que morreu, senhora. 50% das pessoas para quem eu liguei tinham morrido, caído da laje, estavam dirigindo as motos. Todo mundo que caiu de moto e morreu era acidente de trabalho, de trajeto. Quase todo mundo. Era raridade se alguém que estava no lazer, no momento de fruição, etc. e tal. Então, assim, se a gente quiser brincar, e aí é onde eu quero bater, se a gente quiser brincar com os números, a gente pode multiplicar isso aqui por 5, por 6, por 7, por 3. Todos os números vão estar provavelmente precisos e compatíveis com a realidade. Nós temos um latifúndio. Sem falar, o Dari falou, 40% da força de trabalho na informalidade. Então, nós temos um imenso universo de trabalhadores que não entra nessa conta. Nos Estados Unidos, um exemplo dos piores possíveis para a gente comparar com qualquer coisa, ainda mais agora, mas um país dos raros que são comparáveis com o Brasil em alguma coisa, eu não vou poder entrar lá mais, eu vou cortar meu visto. Mas o fato é que os trabalhadores nos Estados Unidos são notificados 2.500.000 acidentes de trabalho por ano, em média. Eles têm 330 milhões, 340 milhões de habitantes, nós temos 210, numa regra de 3 básica, aí nós somos 2/3 dos caras, A gente teria, se fosse fazer a conta, 1.600.000, 1.700.000 acidentes notificados, se a gente tivesse sistema parecido com o deles lá, que eu nem sei se é essas maravilhas todas. Então,
O fato é que a contradição da saúde do trabalhador é ser um universo disciplinar tão antigo, tão consolidado, tão maduro, com uma importância tão presente na vida das pessoas, né? Eu sempre falo, trabalhar é o que a gente mais faz na vida. Esse é o tema da primeira aula. Você dorme, quem for sortudo, de 6 a 8 horas, se desloca 1 hora ou 2 para o trabalho, trabalha 8 horas a maior parte do seu tempo. Quer dizer, o trabalho é o nosso... É essa potência geradora e promotora de saúde nas suas potencialidades positivas, mas também o né? É tão determinante da maneira como a gente adoece, e, no entanto, a gente tem uma lacuna muito grande na capacidade de entender essa relação. E aí, vale até dizer, não é por falta de normativo, né? Nós estamos lá na 8ª conferência com o texto muito bonito falando disso. Na Constituição, a saúde do trabalhador tem esse luxo de ser um campo de agenda de política pública que está consolidado na Constituição. Não são muitas as áreas, eu diria assim, especializadas do cuidado em saúde que estão contempladas na Constituição. Goza, né? Não tem. É uma coisa que, se fosse olhar, era para estar muito consolidado. Nós temos uma política nacional de saúde e segurança no trabalho, segurança e saúde no trabalho, que é um decreto presidencial que estabelece as responsabilidades, e talvez aqui a gente também encontre algumas das causas das nossas mazelas, né? Porque nós temos um problema grave de, além de ser uma política que incide diretamente na relação capital-trabalho e, portanto, é sistematicamente ocultada e indesejada, ela é uma política que tem muito dono e, portanto, às vezes o cachorro morre de fome, né? Porque um pedaço dela é cadê aqui? Volta lá, um pedaço dela é da Previdência, um pedaço dela é do trabalho, um pedaço dela é da saúde, né? E a própria coordenação e articulação dessas políticas é tema de desafio. O desenho de governança das políticas no Brasil, com o nosso presidencialismo de coalizão, resultou com que, em diversos momentos, nós tivéssemos orientações políticas, orientações de estruturação de uma política que é interministerial muito fragilizadas, muito precárias nesse sentido. A gente tem dificuldades, às vezes, para fazer o diálogo com o outro ministério, para ter as informações do outro corpo de políticas, né? Coisas que, em tese, não deveriam acontecer, e, inclusive, no final aqui, a gente fala da ideia de uma política nacional, de um sistema nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Temos ainda no SUS, né, numa portaria do Sistema Único de Saúde, que, né, o SUS é dessas 3 esferas de governança da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, da saúde e segurança do trabalho. Sem dúvida nenhuma, o SUS é aquela que a gente pode dizer que tem uma institucionalidade mais consolidada, mais densa, com um histórico de formação, de uma inteligência e de um corpo de trabalhadores mais consolidado também. Então, tem uma política que também, em tese, nela não falta nada. Eu estou fazendo um curso na Organização Internacional do Trabalho essa semana, esses dias aí, e foi muito interessante, porque a aula exemplo para a lusofonia inteira sobre como estruturar um sistema nacional de saúde e segurança no trabalho foi feita por um brasileiro à luz do sistema brasileiro, da estrutura tripartite. A gente tica todas as caixinhas do que a OIT recomenda, o que fala muito mais a respeito da OIT também, né? Do desafio que é você ter uma agência internacional que está submetida ao retrógrado desenho do tripartismo, né? Dessa ideia de equiparar, muitas vezes, os interesses quando os interesses são divergentes, né? Então, tem muito consolidado, né, o SUS com a sua vocação universalista, muito generosa, né, diferentemente das políticas do Ministério do Trabalho e da Previdência, na sua maioria, pelo menos. Aqui fala de avulso, desempregado, doméstico, estagiário, aposentado, como todos os sujeitos dessa política. Nisso o SUS sempre ele é a vanguarda, mesmo que ele não consiga exercer essa... Vou pular isso aqui. Exercer essa agenda na plenitude. E aqui é um mapa um pouco desatualizado, talvez. O Leão é o cara disso aqui, talvez o mapa dele esteja um pouquinho mais atualizado. Sei que aqui não é 227, é 228 agora, né? Tá certo? Então tá correto. 17 para inaugurar. Então, nós temos hoje 227 unidades, né, que cobrem, em tese, esses territórios que estão verdes no Brasil, da rede da RENACH, a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, mas, pasmem, com um orçamento que era de 83 milhões até 2024 e
para nosso orgulho e alegria, foi dobrado, né? Ele foi multiplicado por 2 e passou para 163 milhões e 900 mil reais para fazer todo o trabalho de vigilância, todo o trabalho de diagnóstico, todo o trabalho de apoio à reabilitação, todo o trabalho de compartilhado com o Ministério Público do Trabalho, com a Auditoria Fiscal do Trabalho, de inspeção nos ambientes de trabalho. Quer dizer, um imenso corpo de tarefas com o orçamento que deve ser uma Secretaria de Saúde do município de médio porte aqui do interior do estado de São Paulo. Que é mais ou menos esse o orçamento aqui, né? Não estou exagerando. Quer dizer, nós temos, de fato, foi falado aqui do desafio do financiamento, mas objetivamente tem um componente dessa política que é sistematicamente ocultado, né, desidratado, e que a gente precisa colocar isso na pauta. Até porque eu falo que a saúde do trabalhador, fechando aqui com o que o Dari falou no final da fala dele, é um dos últimos redutos onde mesmo o cinismo se abala. Porque uma coisa é a licença para matar, que a Maria falou, né, que é uma coisa real, mas quando você faz o debate público sobre a perspectiva de que as pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, para colocar a comida na mesa, etc., de que elas vão entregar ali, além do seu tempo, do seu suor, a cada dia, mais alguns minutos da sua existência, da sua vida saudável, fica muito difícil, mesmo para os mais imorais, sustentarem uma imoralidade dessa natureza. Então tem eu falo que é um dos últimos bastiões de uma certa moralidade universal, é a discussão sobre a saúde e a segurança no trabalho. É muito difícil alguém normalizar a perspectiva de que um metalúrgico vai poder morrer, sim, na explosão de uma caldeira, e que isso é um risco aceitável, de que uma pessoa vai cair de um prédio na construção civil, que uma pessoa vai sofrer um choque elétrico e se queimar num choque elétrico, piorou? Ele me sugeriu... o microfone parou. Opa, voltou. Então tá. Que uma pessoa vai se queimar, né? Então é muito difícil sustentar objetivamente no debate político algo tão marginal como isso. Então, o fato é que, dentro desse espírito que a gente está colocando aqui sobre pensar estrategicamente o que são os desafios do Sistema Único de Saúde e da saúde e segurança, a gente precisa recolocar essa discussão no seu lugar, né? O tema da saúde mental, por exemplo, e da sua relação com o trabalho. Agora nós temos a coisa da inclusão da saúde mental na NR1, que provocou toda uma abertura para o debate, mesmo tudo que está posto ali já existia na norma regulamentadora número 17. Né? Não tem novidade, mas a novidade é que agora isso ganha um protagonismo, uma visão. Né? Esse tema, por exemplo, é um tema que ganha largamente a sociedade, o debate público, porque não é marginal a fatia da população que hoje padece de um adoecimento psíquico crônico, recorrente, uma sensação permanente de mal-estar, e é capaz de associar isso ao trabalho, à sua vivência profissional, ao seu cotidiano de trabalho. Então, existe uma avenida política para ser trabalhada. Para isso, a gente precisa abordar essa questão com os atores que têm força política, sejam os sindicatos, academia, universidade, enfim, todos os atores que a gente puder articular para que essa oportunidade desse momento histórico em que esse problema se torna um problema tão presente, são 470 mil afastamentos por adoecimento psíquico no último ano, né? Um número muito, muito superlativo. É tão grave que até a OIT e a OMS, que são por natureza bastante recuadas, eu diria, nos seus posicionamentos, em 2022 fizeram um manual para discutir saúde mental e trabalho. Usam aqueles termos econômicos que, de novo, são, a meu ver, não precisavam ser usados, mas falam de $1 trilhão perdidos por ano, de uma infinidade de dias, 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano por adoecimento mental. Então, nós temos uma avenida para fazer essa discussão. E, ao mesmo tempo, e aí, assim, né, aqui colocando, aí pensando no que a Fundacentro está tentando construir nesse sentido, a gente tem hoje, nesse nosso processo de reconstrução, tentado construir um enfoque justamente nesse desafio de olhar o que são as nossas lacunas na nossa institucionalidade da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, desse coletivo de empresas, pensando na questão da subnotificação de acidentes, na nossa fragilidade institucional, né, que faz com que uma política como essa, tão importante, seja tão marginal. Discutindo, a Maria falou na abertura da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, sei lá, uns 20 dias atrás, né, sobre a possibilidade da criação de um sistema nacional de saúde e segurança no trabalho. Nós, inclusive, temos hoje
um projeto que está tentando começar a desenhar, esboçar isso com financiamento, etc., FINEP. Esse desafio de entender isso que o Dari colocou, né? Nós temos a persistência dos velhos contextos de trabalho precário, informal e violador de direitos, associado ao que o nosso amigo Vitor Filgueiras coloca no livro dele, que é tudo novo de novo, né? Os contextos da uberização e dessas formas novas de articulação do mundo do trabalho a partir de novas tecnologias, que só tem de novo a tecnologia, mas que na prática reproduzem velhas formas de precarização, nos devolvem para o século XIX. Estou acabando aqui, viu, Maria? Para o século XIX, para períodos pré-estrutura da luta do básico das conquistas trabalhistas, né? O desafio da gente fazer tudo isso no contexto de crise climática, né? Hoje a gente assinou com o TST um acordo para pesquisar isso aqui. O fato do Brasil, com o processo da força do agronegócio, ter territórios inteiros onde nada se pesquisa, se faz e se acompanha, né? O Thiago até me olhou aqui, ó, né? Da Anvisa, né? Nada se acompanha sobre os impactos dos agrotóxicos na vida das pessoas, né? Então, a Fundacentro, inclusive, tinha uma modesta unidade lá em Campo Grande que fechou por falta de servidor alguns anos atrás. Quer dizer, se a gente queria fazer uma ponta de lança para pesquisar e acompanhar o agronegócio, hoje nós estamos desprovidos dessas condições. E, de novo, esse universo aqui da saúde mental e do trabalho. Então, são vários desafios, mas, objetivamente, para a gente conseguir enfrentar isso e caminhar, né, dentro desse, vamos dizer, pensando no SUS, nos próximos anos do SUS, a gente precisa, principalmente, colocar esse dedo na ferida de que esse é um determinante da saúde que se oculta, se negligencia e que não se trata na dimensão que ele precisa, e todo mundo que está nesse universo precisa colocar isso na ordem do dia e na discussão. É isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Muito obrigada, Pedro. Alô? Está funcionando? Muito obrigada, Pedro, inclusive pela sua pontualidade, né? Então, agora Luiz Leão, por favor, Leão. Boa tarde a todas as pessoas. Quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui em nome do Ministério da Saúde, deixando um abraço da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, nossa secretária Maria Ângela. Acho que hoje de manhã vocês estiveram aqui com a secretária Ana Estela, né, Haddad. Nós somos parceiros em vários projetos. Deixo aqui também um abraço de toda a equipe da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do nosso Ministério da Saúde. Obrigado, Maeno, pelo convite, toda a organização também. Saudar que o Chico Pedra foi meu professor, está aqui prestigiando o evento, também minha companheira de trabalho aqui, Eliana Pintor, João, que é mestrando lá da Fiocruz e foi apoiador da CIST, Comissão Intersetorial do Saúde do Trabalhador, e da Trabalhadora do Estado do Amazonas. Legal que você está aqui acompanhando também. Fazer uma brincadeira aqui com os nossos companheiros. Uma vez estávamos eu, Pedro Torinho, no plenário do Conselho Nacional de Saúde, e aí a gente fez uma exposição, parecido com o que ele fez, eu vou fazer aqui, e o Vanilson, do movimento das pessoas de situação de rua, pegou a palavra depois e disse assim, olha, eu gostei dessa mesa aí, porque para enfrentar os desafios de colocar no papel a saúde do trabalhador, estou colocando um pouco palavras na boca dele, precisa de um touro e de um leão. Aí o povo adorou. E essa mesa aqui, enfim, reproduz esse desafio, e a Maeno e o Dari não tem nome de bicho, mas eles são feras, né? Eles são feras. Então, assim, eu peço desculpas a vocês, tanto pela brincadeira, quanto pelo fato de que eu vou ter que sair assim que terminar a fala. Foi um erro da emissão de passagens, peço desculpa, mas confesso que no fundo agora eu gostei, porque aí deixo só... Pô, claro que sim, deixa com o Maeno, eu pego depois. Ah, é a árvore da vida? É a árvore da vida, é? Então tá bom, ixi, vou ficar devendo. Mas, no fundo, eu gostei, porque aí eu não preciso responder as questões, aí deixo aqui com o Pedro e o Dari. Mas, brincadeiras à parte, eu vou tentar responder a pergunta da Maeno, provocativa, com algumas questões gerais, e mostrar também alguns diagnósticos que o Pedro já me ajudou, trazendo as suas informações. Eu coloquei no título, grandão, assim, prioridades nacionais para a efetivação da saúde do trabalhador como eixo estruturante de políticas públicas e ações a partir do SUS, né? 3 palavras que eu coloquei no título, que não estão no título aqui da palestra, são essas 3. Prioridade, o que eu estou chamando assim daquilo que vem antes, né? Nacional me remete à nação, povo, que vem do verbo nascer. E a efetivação, a ideia de efetivos, o que produz efeito. O que eu quero dizer com isso é
a gente precisa pensar o que é preciso trazer para frente, considerar antes de tudo, para fazer nascer algo novo, trazer à luz algo novo. Só para lembrar do conceito de revolução da Hannah Arendt, não é destruição, etc., mas é a concepção de outros fundamentos, algo novo, outra sociedade, outra ética, outra economia, etc. Nesse sentido, a gente quer produzir efeitos na sociedade, na ética, na economia, nas leis, nas relações socioambientais, no cotidiano do trabalho, nas situações concretas de vida. É um super desafio. E por onde a gente tem que começar? A minha opinião, já que a gente está aqui com um grupo de grandes sanitaristas interessados no tema, é retomar uma coisa do sanitarismo da década de 70, e que alegria hoje é poder celebrar exatamente, ou dar essa palestra, estar junto com vocês, no 19 de setembro. Foi o dia exato da publicação da primeira versão da Lei 8080, né, do nosso SUS. Então é até simbólico, é maravilhoso, acho que pode aplaudir, sim. Fantástico. De fato, essas coisas animam muito a gente. E aquela concepção, inclusive que aparece na nossa Constituição, publicada 2 anos antes, aparece exatamente por uma expressão muito linda que a gente tem que retomar. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Essa parte todo mundo lembra bem de cabeça. Mas e o restante? Garantido mediante políticas econômicas e sociais que reduzam, não são as doenças, reduzam o risco da doença. Acho que a gente está precisando retomar um pouco isso hoje. Por isso que eu digo, para a gente fazer nascer algo novo, nesse novo momento histórico, a gente precisa retomar essa ideia e somar esforços concretos com estratégias e práticas para fazer uma transformação estrutural da economia e da sociedade brasileira. E a saúde do trabalhador tem que estar no centro desse processo, tanto pelo que o Dari já apontou no final da fala dele, quanto pelo fato de que é uma área que nasce, na minha opinião, tanto pelas iniciativas do Bernardino Ramazzini, do movimento operário italiano da década de 60, que foi o movimento mais forte de contraposição ao capitalismo que o século XX produziu. O nível de controle operário sobre as questões da fábrica foi inédito na história moderna. Está aqui Maiano levantando o livro sobre o modelo operário italiano, ambiente de trabalho, a luta dos trabalhadores pela saúde. Inclusive, já adianto algo que eu vou colocar mais à frente. Saúde da trabalhadora não tem a ver com ações técnicas ou de profissionais que defendem o trabalhador e a trabalhadora como um objeto de ação. Uma perspectiva de que o trabalhador é passivo e precisa ser protegido. Ao contrário, tem a ver com esse resgate de uma luta e de um coletivo, né, ação coletiva, saúde coletiva nesse sentido, um coletivo de trabalhadores que age, produz, pensa, organiza e faz enfrentamentos. A ideia de saúde do trabalhador, na minha opinião, inclusive está um pouco perdida hoje. Mais à frente vai aparecer isso num slide, aí eu não toco no assunto novamente. Mas a ideia de que existe um esvaziamento da expressão saúde do trabalhador nesse momento histórico. Então a gente precisa retomar essa concepção de trabalhadores em luta pela sua saúde. E aí é um desafio para nós hoje. Então, retomando, além do movimento operário italiano, Bernardino Ramazzini, nós somos um país que tem muito a ensinar, porque nós temos as raízes escravocratas e coloniais, mas é preciso fazer uma história a contrapelo e mostrar que os indígenas resistiram àquele modelo de vida imposto pelos colonizadores, e os africanos e as africanas trazidas para cá também resistiram a esse modelo. Nós temos estratégias históricas assim que a gente precisava resgatar, e como que eles produziram uma resistência. Essa resistência ao modelo de sociedade colonial era já o pulsar dessa lógica de saúde do trabalhador que eu acabei de mencionar. O trabalhador buscando mais vida, né? Eu acho que a gente precisa resgatar isso porque, em primeiro lugar, a nossa sociedade deslocou o trabalho para uma discussão periférica. A gente tem que retomar a centralidade do trabalho na produção da vida cotidiana das pessoas, centralidade do trabalhador na sociedade brasileira. Uma frase que eu citei numa reunião nossa, alguém pegou e gostou, no fundo eu gostei também. Porque cuidar do Brasil é cuidar do trabalhador, ou cuidar do trabalhador e de quem trabalha, trabalhadora, é cuidar do país, relegar o trabalhador e a trabalhadora à segunda posição, terceiro, quarto num processo de desenvolvimento, é esquecer o país, na verdade. Porque quem move e quem produz a riqueza, a teoria econômica marxiana vai mostrar exatamente, é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora. Então, a maioria dos gestores, muitas vezes em nível municipal, esquece que quem movimenta a economia do município não é a grande empresa, é o trabalhador, a trabalhadora.
E a gente tem que mudar essa lógica de concepção. De que está vigente, de que quem movimenta a economia são os grandes processos, etc., em algum sentido. Né? Bom, segundo lugar, além de colocar a centralidade do trabalho, resgatar a expressão saúde do trabalhador, seria retirar a saúde do trabalhador da marginalidade e subalternidade. Pedro já expôs muito bem, não vou resgatar a ideia de que essa é uma área que está na Constituição citada expressamente, inciso 2º do artigo 200, compete ao SUS executar as ações de saúde do trabalhador. Quer dizer, tinha uma centralidade lá e que se perdeu ao longo da história. Se você pegar a história do nosso SUS, tivemos muitos avanços, mas ainda assim a área de saúde do trabalhador não correspondeu àquele ideário inicial. Em que sentido? Foi colocada na Constituição e teve centralidade. Ao longo do desenvolvimento do SUS, não recebeu a mesma centralidade. Por isso, Pedro fala, olha, os CERESTs, os nossos centros de referência em saúde do trabalhador, têm um subfinanciamento. E se formos falar de equipes, de estrutura de trabalho, a coisa piora. E o nosso trabalho na nossa coordenação é dar mais fôlego para isso, mas é muito difícil. Vocês depois, por favor, peguem a Lei 8080. Você tem 8 incisos específicos sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora lá. O último deles, inclusive, diz expressamente: compete ao sindicato, quer dizer, a lei fala, garantir ao sindicato de trabalhadores de requerer a autoridade competente, pode ser vigilância sanitária e outros órgãos, etc., fiscalização sanitária, Ministério do Trabalho, garantir a interdição de máquina ou de todo ambiente de trabalho quando houver risco iminente à vida dos trabalhadores. Quantas fábricas vocês viram parar porque morreu alguém? Na pandemia, por exemplo, podia morrer gente e a coisa continuava. Então, quer dizer, a gente precisa resgatar esses incisos, e os outros 7 que a gente tem aqui nunca foram normatizados. Por que a gente tem esse vazio que nunca tivemos? Portarias ou desdobramentos para criar estratégias em cima de cada um desses incisos. A gente está tentando, nesse momento, pela nossa coordenação, fazer isso, mas é sempre muito moroso, etc. Nós temos a política, que o Pedro já mencionou, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que numa imagem ideal, eu peguei e fiz uma leitura dela e disse, se fosse cumprido todos os requisitos, né, dessa política, como a gente teria? A gente teria um SUS que reduz riscos nos ambientes de trabalho. A gente teria um SUS que identifica todos os usuários que aparecem em qualquer ponta do sistema. Né? Saudar o Matheus também, que fez a exposição dele no primeiro dia. Enfim, todas as pessoas que são atendidas seriam identificadas como trabalhadores e trabalhadoras, o que não acontece. Portanto, muitos dos agravos que têm relação com o trabalho passam despercebidos na rede, quer dizer, um SUS que notifica algumas coisas, mas esquece outras, e isso é comum não notar. É um SUS que não nota, não notifica, não nota a vida da pessoa. Registra doenças e agravos, garante atenção médica e psicossocial hospitalar a partir da necessidade do trabalhador, oferece reconhecimento da sua nexo causal entre os seus sintomas e agravo, etc. Abre espaços de representação, que eu vou colocar mais adiante. Quer dizer, a política existe para desalienar o SUS. Não nos interessa um SUS alienado em relação à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. O que é um SUS alienado? Aquele que não se percebe como promotor da saúde dos trabalhadores desse país. Então, a gente precisa desalienar o SUS nesse aspecto. E a gente tem dado passos. Por exemplo, a meta, segundo a resolução 608 do Conselho Nacional de Saúde, de 2018, é que a gente tenha mais CERESTs. Centros de referência não são os executores das práticas de saúde do trabalhador, são indutores, articuladores nos territórios. A gente precisa de um SUS que, em todas as suas pontas, faça a saúde do trabalhador com base naqueles 18 incisos, mas eles são articuladores e são importantes. A meta é que a gente tenha 554. Quando que a gente vai atingir isso, pessoal? Se nós estamos com 227 e o nosso ministro garantiu mais 17 a serem implantados nos próximos meses. Já temos os processos em andamento, mas ficamos 10 anos com o mesmo número de centros de referência. De 2012 até 2022, sem nenhum avanço. Agora, uma coisa boa e, ao mesmo tempo, que evidencia nossa limitação. A gente tem, em 94, registro de um procedimento em saúde do trabalhador no SUS, pelo CIASUS, né? E foram 75 mil
naquele ano, 1994. O procedimento era de consulta médica em saúde do trabalhador. A gente ampliou para 4 procedimentos, alguns anos depois, e agora, em 2024, 18 novos procedimentos. Então, passamos de 75 para quase 1 milhão. Ainda é muito pouco. Esses procedimentos dizem respeito, além de consultas médicas, vigilância, fiscalização de ambiente e processo de trabalho, estabelecimento de nexos causais, notificações, apoio matricial, ações de educação, articulação intra e intersetorial. É pouco. São 18 procedimentos e 1 milhão ainda é muito pouco. A gente aumentou o registro de doenças. É verdade, o SUS está olhando um pouco para as doenças dos trabalhadores e das trabalhadoras. Veja ali a curva ascendente do número de notificações no SINAM. Hoje nós monitoramos 10 agravos relacionados à saúde do trabalhador e houve um aumento, claro, desse registro. Por outro lado, 92% das notificações são de acidente de trabalho, que mostra que o que está aparecendo é aquilo que é muito evidente. Alguém caiu, alguém morreu, foi para o hospital notifica. E o hospital é a unidade mais notificadora que tem. As doenças ainda estão submersas. Por isso que eu coloquei que o SUS está olhando um pouco para as doenças. Quantos cânceres relacionados ao trabalho nós temos? A gente tem um registro, mas é pouco, ínfimo em relação à realidade. Podemos supor isso. Quantas dermatoses relacionadas ao trabalho? Quantos transtornos mentais relacionados ao trabalho? No SINAM isso cresce, mas cresce ainda em descompasso com a realidade. Porque no cotidiano você ouve pela palavra das pessoas o quanto que a realidade deve ser muito pior. Isso aqui o Pedro já falou, mas só quero ressaltar que foram 21 anos sem reajuste. O Pedro diz, olha, dobrou o financiamento dos centros de referência. Porém, ainda muito aquém do que deveria. É verdade. Inclusive, ele foi bem cuidadoso em falar comigo, vou tocar um dedo nessa ferida, tudo bem, antes, e foi ótimo. Mas veja como a gente ficou 21 anos sem nenhum tipo de reajuste. Então, de um lado, celebramos, mas de outro lado, nos escandalizamos. 21 anos sem mexer. Né? Enquanto o mundo do trabalho em 21 anos, o Dari mostrou. Que transformação. Que transformação. Bom, a gente precisa avançar muito no SUS, ou seja, tirá-lo da subalternidade, para vocês não esquecerem o primeiro ponto que eu estou trazendo. A gente precisa avançar muito nas articulações e nas fiscalizações. Então, provocar aqui o companheiro da Anvisa, que acabei de conhecer, para a gente andar mais junto, e junto com o Ministério do Trabalho e Emprego também, Fundacentro, etc., porque, vejam só, são menos de 10% dos estabelecimentos econômicos são alvo de inspeção em saúde do trabalhador pelo SUS. Eu falei isso na conferência, Maiano foi palestrante também, excelente conosco. Veja, eu preciso fazer uma ressalva aqui, porque não dá para apagar, obviamente, o trabalho dos auditores fiscais do trabalho. Então, aqui eu não trouxe o dado das fiscalizações do trabalho que se faz no Ministério do Trabalho e Emprego, que é muito maior. Mas aqui é chamar a atenção para o SUS. O SUS, como um fiscalizador, também em articulação com o Ministério do Trabalho, ainda está muito aquém dessa realidade. Menos de 10% dos estabelecimentos foram alvos de fiscalização. Então, temos que avançar bastante. Bom, em terceiro lugar, a gente, além de tirar a saúde do trabalhador da subalternidade no SUS, a gente tem que ampliar o suporte do controle social, radicalizar a democracia participativa, soberania popular e o protagonismo dos trabalhadores. As CISTs, Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no país precisam de muito mais fôlego. Nós fizemos agora, a Maiano mencionou, a nossa 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, depois de 11 anos. E foi um processo belíssimo do ponto de vista da mobilização social. Mais de 1.170 conferências municipais, num período que mudou prefeito, mudou toda a estrutura, etc., e foi garantido. Quer dizer, muito município, para minha opinião, para uma conferência temática, muitas conferências livres, com mais de 16 mil participantes, e a Conferência Nacional, com mais ou menos 2.800 pessoas, como já falou a Maiano, que foi um processo pela mobilização muito importante. Agora a gente precisa fazer o diagnóstico do que veio de lá, para a gente poder ver o que a conferência aponta para nós de novos rumos. O que eu quero mostrar é que a gente precisa resgatar a democracia, por exemplo, e a participação real nos ambientes de trabalho. Quer dizer, o Dari falou sobre a dominação, sobre a exploração. Há um componente de dominação na sociedade que é pelo trabalho. Quer dizer, quem aqui já elegeu seu chefe, né, do ponto de vista assim? Não.
A maioria das pessoas não tem nem direito a opinar, tem que engolir. Nem eu, como chefe, tive uma participação para ser escolhido como coordenador geral. O que não significa, no meu caso, tenha sido assim, ruim. Houve níveis de participação, conversa, etc. Mas não é do ponto de vista assim, de uma democracia mesmo. É sempre autoritário. Isso diz alguma coisa sobre quem nós somos também. Porque se na sociedade tem dominação, no trabalho vai ter muito mais. É o antro. Quarto lugar, para correr e terminar, faltam 5 minutinhos só, a gente precisa fazer um pacto pela vida no trabalho. Está morrendo muita gente pelo trabalho. Pedro já falou isso. E a gente precisa fazer esse pacto para reposicionar a saúde do trabalhador. Não é só no SUS, é em todos os outros setores. Eu fiz essa pergunta na conferência. No Legislativo, qual a condição do debate sobre saúde do trabalhador hoje e da trabalhadora? A gente tem frentes parlamentares do Legislativo, municipal, estadual e no Senado Federal, no Congresso Nacional? Quando eu fui deputado federal, tentei criar a Frente Parlamentar de Saúde e Segurança no Trabalho, sem êxito. Está aqui o exemplo cabal. Olha a dificuldade. Eu fui lá na Comissão de Trabalho um dia, falei esse dado e provoquei isso, mas a sensação é que às vezes fala para a parede. Né? No Judiciário e nos outros ministérios na questão do Executivo, né? Nível municipal, estadual e também na União. Por que eu digo desse pacto? Aqui um dado muito simples, o Pedro já mostrou, na verdade, veja que eu estou só repeteco do Pedro. Né? Mais ou menos, pelos dados do SIM, né, nosso SUS, a gente teve em 2023, por exemplo, em torno de 4.000 mortes relacionadas ao trabalho, com todas as dificuldades de identificação do trabalho no SIM. Então, veja, a gente não pode ficar esperando que a cada ano, em números absolutos, 4.000, 5.000 trabalhadores morram no nosso país. Quer dizer, é uma contínua epidemia. Um contrassenso até do conceito, mas é só para provocar, para mostrar que a gente está convivendo com a morte de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. 5, a gente precisa agir intersetorialmente, criar interfaces com as políticas públicas, que, como bem falou Maiana, a saúde do trabalhador. Não é pelo SUS que a gente vai garantir a saúde do trabalhador sozinho, é pelo SUS também. Lembrando do que o Bira falou ontem no lançamento da sala Walter Lezé. Quer dizer, o SUS tem que assumir, a gente já mencionou isso aqui hoje, mas tem que assumir seu papel de articulador com as outras políticas públicas também, e com os outros ministérios, porque a gente só vai produzir saúde de modo intersetorial e superar a omissão, fragmentação e dispersão no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, em sua fragmentação, acaba ficando ao lado, não da saúde, mas ao lado da degradação da vida. Bom, e a gente precisa, por que não, colocar a terra como um determinante da saúde. Vocês vêem na Lei 8080, quais são os determinantes e condicionantes da saúde? Renda, trabalho, transporte, educação, papapá. Vocês conhecem muito bem. Cadê a terra? Por que não conseguimos colocar acesso à terra como um determinante da saúde até hoje? A dificuldade, Matheus, para fazer um pacto para a população do campo, da floresta, das águas, passou agora na CIT, foi fantástico, mas a gente tem que avançar. Precisamos discutir reforma agrária como questão de saúde do trabalhador e da trabalhadora, porque senão a gente tira a gente do campo, faveliza cada vez mais as cidades e deixa o campo para ser um lugar de destruição de vida e produção de soja, milho, boi, algodão, o que mais? Menos de vida. Então a gente precisa pensar isso. E por consequência, as florestas vão sendo devastadas, a habitação da população indígena vai ficando degradada, população quilombola e por aí vai. Desprecarizar o trabalho. O Dari já mostrou que a gente precisa lutar por isso. Para terminar, a gente tem que enfrentar mudanças climáticas e construir um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que sem a gente discutir que projeto de sociedade a gente quer, a gente não vai conseguir avançar. Porque, veja, o que a gente tem hoje é um projeto de desenvolvimento. Peguem aí o impacto da mineração. Peguem o impacto dos agrotóxicos no agronegócio. Impacto do petróleo, das eólicas. Vamos falar em transição justa para trabalhadores? Olha, pessoal, a gente precisa pensar um outro modelo, porque o que a gente vê no Brasil,
é um ocultamento intencional dos riscos ambientais e a saúde dos trabalhadores. Coação dos serviços de saúde. Às vezes, para um município de interior, você tem um sujeito lá que notifica um agravo, uma intoxicação exógena relacionada a agrotóxico, ele sofre ameaça de tudo quanto é jeito. Do prefeito à chefe imediata dele e dela. Então, é coação ao serviço de saúde, ao profissional, uma violência epistêmica que não reconhece o saber das comunidades tradicionais, do agricultor familiar, da pessoa que não fala português direito, fala errado, etc., segundo a norma culta. Uma violência com a população de pé no chão. Então, para a gente fazer valer um SUS, a gente tem que pensar alto, mas tem que botar o pé onde tem barro também. Então, tem que ser descalço nesse sentido, né? Ou seja, é ir à luta. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Todo sanitarista, todo comprometido com o SUS também. E a gente não deixar esse sufocamento das vozes populares, porque o que a gente vê é uma reprodução social patológica no Brasil. Quer dizer, nós temos modelos produtivos que induzem uma reprodução social patológica. E aí a gente precisa, então, combater a patologia do nosso tempo, que não é o somatório de todas as nossas doenças, mas é a causa raiz de todas as nossas doenças, que é esse modelo de desenvolvimento injusto e desigual. Para terminar, essa é uma foto que foi tirada por um auditor fiscal do trabalho, e eu botei na capa de um livro que eu organizei sobre trabalho escravo contemporâneo. Vocês sabem que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo crime de escravidão. Ninguém queria isso, ninguém quer isso. Mas a gente tem um conjunto de mutilados, sequelados, silenciadas, acidentadas, mortos, discriminados e excluídos. Então vamos nos inspirar nesse rapaz e ter um olhar de esperança para fortalecer o enfrentamento às violações do direito humano à saúde relacionado ao trabalho no nosso país. Muito obrigado. Leão, muito obrigada. Você tem voo agora, né? Eu sinto muito por esse estresse aqui também. E agradeço demais a sua vinda, sua presença ontem também. Vamos para as perguntas? Essa árvore da vida, que é uma obra de arte feita no dia 28 de abril do ano passado, na Praça Vladimir Herzog. Aqui é a árvore da vida, são 133 mãos. Aqui, ó. O Ministério da Saúde levando a árvore. Vocês querem abrir a obra de arte? Não, é que ele vai perder o voo, eu estou estressada. Ele não vai chegar, né? Vai perder o voo. Deixa eu ver isso aqui, vamos lá. Seria legal você falar. Sérgio, 2 minutinhos para você falar sobre essa árvore da vida. Fala 2 minutinhos aí. Bom, para vocês saberem, aqui estão 133 mãos. Fizemos uma reunião aqui no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em relação às vítimas do trabalho, há 1 ano e meio atrás. As 10 centrais, os sindicatos mais importantes, Fundacentro, Superintendência do Trabalho, tudo que vocês podem imaginar. Na Praça Vladimir Herzog, que é a praça dos jornalistas. Essas mãos são as mãos de compromisso de todos esses que estavam lá. Isso aqui foi coordenado pela Laura Andreato, filha do Elifas Andreato, reconhecidamente o maior artista gráfico que o país já teve, falecido dia 29 de março, há 2 anos e meio. O Elifas, garoto analfabeto, de 12, 13 anos, veio do norte do Paraná e, como aprendiz, foi empregado numa fábrica que tínhamos aqui, chamada Fiat Lux. Tinha talento para o desenho e a gerente pediu a ele que fizesse um cartaz
porque tinha muito acidente de trabalho na fábrica com mutilação. Ele, então, teve a ideia de pegar a tinta com a própria mão, com papel de pão, daqueles que tinha, e fez um cartaz escrito "Basta", e pendurando nas máquinas. Então, essa foi a primeira obra pública do Elifas, quando ele era moleque. Quando ele faleceu, dia 29 de março, faltava um mês para o lançamento do livro de Osasco, Rosca Sem Fim, que ele fez a capa exatamente com a mão. Então, a capa do último livro, e quem conhece os metalúrgicos de Osasco sabe que é o sindicato que mais batalhou por isso ao longo desses 50 anos. Então, em cima disso, fizemos essa performance, e está faltando a mão de um trabalhador que tem só 4 dedos. Isso aqui foi concebido de dar... Ele vai andando e eu vou falando. Isso é para estar no Palácio. Foi concebido como uma contribuição dos trabalhadores aqui de São Paulo contra o que foi o 8 de janeiro, que depredou o patrimônio. Então, enquanto os outros quebravam, nós estávamos oferecendo essa obra de arte para se incorporar ao Palácio. Vai fazer 1 ano e meio que eu estou tentando ver se entrego para alguém de Brasília capaz de fazer chegar lá. Só agora, e mesmo assim, comigo aqui forçando a barra. É isso aí. Obrigada. Bom, Renata. Vamos lá para as... Bom, então é isso aí. Então, Leão agora. O Leão agora levou para o presidente Lula. Então, vamos ver se ele recebe. Hein, Sérgio? Tá bem. E agora vamos abrir para algumas perguntas, umas 3 perguntas, talvez, Renata? Ela tinha pedido aqui agora, né? Como se chama? Olá. Alô, alô. Oi, bem rapidinho, né? Estou absolutamente contemplada com um altíssimo nível deste evento, porém, tem uma questão, uma provocação para fazer, não só para esta mesa, mas para todo o evento de 35 anos do SUS, mas para essa mesa especificamente, falar que trabalho doméstico é trabalho e é trabalho feminino, e é trabalho de gente de periferia, que geralmente aqui neste país onde houve escravidão tem cor, tem raça, tem gênero, né? Então, eu acho que a Fundacentro, por exemplo, falha em não computar os números dessas mulheres trabalhadoras que, por exemplo, recorrem agora a um assunto absolutamente maldito, ao aborto, por exemplo. Sabe? Quantas mulheres da periferia, classe, gênero e cor, foram submetidas a processos absolutamente bárbaros para fazer um aborto, né? Então, a questão da legalização do aborto e a questão da prática do aborto entre a classe trabalhadora e as pessoas negras, índias e mulheres e pessoas que gestam precisam estar sendo pesquisada, sendo computada, deixar de estar na invisibilidade, tá? Porque é fundamental ter política pública, é fundamental denunciar governos que não se voltam para essa questão, que obliteram essa questão por questões eleitoreiras, às vezes. Então, aqui eu faço um apelo para que os pesquisadores, os militantes, os ativistas não deixem essa questão da ilegalidade do aborto, da criminalização do aborto, no limbo, como tem acontecido. E aproveito para dizer que não próximo domingo, o outro, é dia 28 de setembro, o dia que se comemora, o dia caribenho e latino-americano, que se comemora a luta pela descriminalização e a legalização do aborto, e todos estão convidados para ir à Avenida Paulista a partir das 14 horas. É isso. Obrigada. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Se apresenta.
Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio, consultor em segurança do trabalho. Eu queria pontuar nas 3 falas, inclusive o Torinho pontuou esse ponto, que eu gostaria, professora Maria Maeno, de somar esforços. Já falei isso, inclusive, dentro da Fundacentro. Eu vou contar um exemplo rápido, eu vou ser rápido. Meu convênio é Prevent Sênior, minha esposa é dentista, 30 anos na área, e eu acompanho ela nas consultas. E ela foi para uma cirurgia de manguito aqui na cintura cervical. Em nenhum momento, professora, nenhum dos médicos ao longo da anamnese, o histórico, até ir para a cirurgia, ninguém perguntou qual era a profissão dela. E foi lembrado muito bem aqui, de Bernardo Ramazzini, 1700, que fez essas perguntas lá no passado. Então, hoje, como foi dito na mesa anterior aqui, com a precarização da formação dos médicos, tá? Com todo respeito aos médicos presentes, não se pergunta isso na anamnese, no diagnóstico, no checklist, sei lá, como queira que vocês chamem aquela primeira consulta. Então, mais uma vez, a segunda, eu falei isso dentro da Fundacentro, isso tem que chegar aos conselhos, aos currículos de formação do médico, aos conteúdos, porque eu vejo que isso não está só tirando os médicos do trabalho, que tem a formação específica, legal, tudo bem, mas o resto, nenhum tem essa sensibilidade de perguntar, numa simples consulta, numa queixa qualquer, qual é a sua profissão. Então, eu gostaria de somar esforços com vocês para isso. Inclusive, dentro do meu próprio convênio, eu tenho observado e comentado com eles essa questão. Muito obrigado. Obrigada. A gente ali. Ó, dá para mais uma? Tinha alguém que eu prometi? Ah, não, você já foi 2 vezes. Ó, ela ontem demorou 4 horas para chegar aqui, não foi? Que a gente conversou, acho que ela merece a pergunta. Ah, você estava, desculpa. Então a gente faz as 2, né? Tá bom. Eu vou ser rápido. Eu sou José Mário, eu sou conselheiro de saúde, segmento usuário, no Centro de Saúde Escola Paula Souza, lá na Faculdade de Saúde Pública. Também sou do coletivo Tanta na Luta, que levou e está retomando uma luta muito grande para a gente recuperar o Hospital Universidade, o HU da USP, que continua muito ruim. Mas a minha pergunta é muito direta. Eu gostei muito da apresentação desses dados do professor Karim, né? Darim, sobre o trabalho, mas eu acho que faltou eu gostaria de saber da questão da redução de jornada de trabalho. A questão que está em pauta, inclusive, no movimento popular e sindical, a redução, o fim de 6x1, né? E eu tenho a sensação, não sou da área, que quem mais faz 6x1 é esse setor maior, que é o setor de serviços, provavelmente, né? E o quanto que isso talvez tenha estudo que possa ajudar na saúde do trabalhador, né? Que é fundamental. Então vamos lá e a gente encerra. Bem rapidinho. Boa noite a todos e todas. Já são mais de 18 horas. Meu nome é Marcelo, sou membro da diretoria dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região, e eu queria contribuir com um exemplo real dos dados que foram passados aqui. Hoje, se eu perguntar aqui, com exceção, de repente, do Torinho, da doutora Maeno, do Cal, que eu acabei de visualizar ali, o Serjão, poucas pessoas, de repente ninguém vai lembrar aqui. Se eu falar assim, olha, uma menina que caiu numa montanha, estava subindo e morreu, todo mundo vai lembrar daquela brasileira lá e a repercussão daquilo trouxe para o nosso país. Perguntar o empresário que morreu ali em Interlagos, todo mundo consegue visualizar e lembrar dessa tragédia. A questão do delegado agora que foi assassinado, são coisas que tiveram uma repercussão muito grande. Hoje são 35 anos da lei do SUS, e amanhã, infelizmente, lá na nossa região, em Osasco, vão fazer 3 anos, dia 20 de setembro de 2022, 9 trabalhadores morreram, dos 9, 7 eram mulheres, e 28 foram feridos, um com algumas escoriações, e outros com sequelas que vão levar para o resto da vida. Até hoje, nem as vítimas, nem os familiares não tiveram respostas do Estado brasileiro.
nós fomos, enquanto sociedade, incapazes de dar condições para aqueles trabalhadores, para aquelas trabalhadoras exercerem a sua função. E naquele momento, eles foram deslocados para o mezanino, era uma construção irregular, para um palco político. Era campanha eleitoral e nem os nossos representantes, os quais nós elegemos, que levantam as nossas bandeiras, foram capazes de levantar esse debate. Então, era esse exemplo que eu queria dar aqui, tá bom? Obrigado, gente. Olá, eu sou Marisol, terapeuta ocupacional. Trabalhei no Sereste, trabalhei na saúde mental, estou trabalhando na reabilitação funcional. Eu tenho duas questões que eu gostaria que vocês pudessem dizer o que é que vocês têm fazendo, gostaria que o Leão estivesse aqui, a respeito da CIST. Como conselheira dos trabalhadores, onde eu trabalho lá em Valinhos, é muito difícil a gente conseguir implantar a CIST. E é algo que, inclusive, chega a ser boicotado pela cidade toda. E a gente tem uma responsabilidade, enquanto Conselho Municipal de Saúde, de fazer uma convocação à sociedade civil para que nós possamos formar um grupo de trabalho para, assim, viabilizar a CIST. Nem isso a gente consegue. Eu não sei em que e como as instituições, seja Unicamp, seja Fundacentro, seja o Ministério da Saúde, com a questão da Vigilância em Saúde do Trabalhador, pode nos ajudar em relação a isso. E a segunda questão nós sabemos que pelo Ministério Público existe desde final de 2023 um projeto chamado As Águas que Correm Entre as Pedras, sobre o ressurgimento e a implantação e o fortalecimento da rede de atenção psicossocial na nossa sociedade e nos nossos municípios, justamente pensando na RAPS, pensando na questão da saúde mental, que muito nós falamos aqui agora, sobre o quanto que nós temos de afastamento, de adoecimento mental. Eu que já trabalhei em CAPS, eu que já trabalhei em Sereste, posso dizer que isso não é só subnotificado, como sequer é compreendido na sua relação causal. Então, eu fico imaginando que a Fundacentro, o Ministério da Saúde, a Unicamp também poderiam nos ajudar nesse processo de capacitação e fortalecer, junto ao Ministério Público, essa ação desse projeto que já existe de 2023 para 2024, que os municípios não estão fazendo. Na minha região DR7, por exemplo, são 32 municípios e tem 2 municípios, inclusive o meu, que não está participando dessas atividades. E a gente precisa disso. E acho que uma maneira de recuperar a RAPS e da gente conseguir trazer uma diminuição de acidentes ou de adoecimento pelo trabalho mental seria por conta de uma capacitação desses conselheiros e desses profissionais da rede do SUS. Aqui tá. Alô. Oi. Então, dialogando aqui com a Marisol muito rapidamente, acho que a gente precisa conversar sobre o Conselho Municipal de Saúde de Valinhos, né? As CISTs são equipamentos que estão vinculados aos conselhos. E eu já até fui conselheiro nacional de saúde, vivenciei essa dinâmica de criação de comissão intersetorial de saúde do trabalhador. Tem uma certa solidariedade possível entre os conselhos. Eu sugeriria, antes de mais nada, dialogar com a CIST estadual ou com a CIST nacional para poder avançar nisso, né, junto com, evidentemente, o Conselho Municipal de Saúde e com os sindicatos lá de Valinhos para poder caminhar. Eu acho que esse seria o caminho das pedras, né, e é importante, para quem não sabe, CIST é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que, em tese, todo Conselho de Saúde pode ter. É mais uma das situações cronicamente negligenciadas do SUS, porque quase todos os municípios do Brasil têm Conselho Municipal de Saúde, até obrigatório para poder receber as verbas do SUS e tal, mas as CIST são muito fragilizadas mesmo, né? Mas acho que em Valinhos tem tudo para ter uma CIST que funcione pela característica industrial, pelo movimento sindical que tem na cidade, né? Acho que isso é bem legal. Falando da RAPS, eu acho que a RAPS reflete muito das nossas fragilidades na saúde do trabalhador, porque na real, na RAPS, essa dimensão saúde e trabalho, ela só aparece quando ela dialoga de alguma maneira com o itinerário
do adoecimento clínico do paciente, quando o paciente, na sua expressão patológica, vai ali e coloca a questão do trabalho como um fator, mas não é uma coisa natural para os serviços que estão, para os CAPs e tudo mais, né, pensar e olhar a questão da saúde mental. Vale falar, num tom otimista aqui, que o atual diretor do departamento do DESMAD de saúde mental do Ministério da Saúde, que entrou faz 2 meses, antes de estar lá no DESMAD, estava trabalhando na Fundacentro com a gente, coordenando o Núcleo de Saúde Mental e Trabalho. Então, o Marcelo é um cara que está muito sensível a essa temática. Quem sabe a gente consegue fazer avançar isso para dentro da RAPS. Eu acho super pertinente, porque é mais um dos espaços do SUS por onde o tema da saúde do trabalho escorre pelos dedos aí, né? Eu acho que o companheiro que falou da Multitainer, no meu 2º dia na Fundacentro, eu fui procurado pelo Clemente, cadê o Serjão que falou aqui do Sindicato de Osasco, né? Pelo Clemente. Hã? Marcelo. Não, mas quem falou do Sindicato de Osasco foi o Serjão, né? Do Clemente dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, para falar da situação da Multitainer como uma chaga aberta, um acidente grande, grave, e como esse tem vários, né? Nossas capacidades de investigação de acidentes, inclusive, são ainda muito limitadas. Nós temos um projeto que está ainda em desenho, que é justamente um projeto de construir um centro de monitoramento e prevenção de grandes desastres industriais, né? O Marçal está propondo essa iniciativa, talvez um caminho para a gente conseguir avançar nesses e outros desastres. Tem no agronegócio, que também é indústria, né? Por exemplo, a gente teve recentemente uma explosão em Paranavaí, né? Matou 10 pessoas, enfim, é isso, é um problema muito grave. Você vê que os números aqui, os números do SIM, do Sistema de Informação do SUS, são diferentes dos números da Previdência, né? A gente tem uma bagunça nesse sentido, do ponto de vista dos sistemas de informação, e o fato é que, de novo, a gente sofre com essa invisibilidade do tema da saúde do trabalhador. Para conversar com a companheira que falou do trabalho doméstico, viu? Quero até anunciar com alegria aqui que deve sair amanhã o resultado de um edital bacana feito do Ministério das Mulheres em parceria com a Fundacentro, o edital da Fundacentro, num termo de execução descentralizada, que é exatamente um edital que a gente vai construir uma agenda de pesquisa, formação e intervenção. Vale dizer que a gente na Fundacentro, Maria, até a gente conversou sobre isso, a gente entende que as nossas oportunidades de pesquisa necessariamente têm que ser no universo do trabalho, oportunidades também para intervenção. Então, os nossos desenhos, eu diria, nossas metodologias que a gente tem empreendido ultimamente nos nossos editais, nas nossas iniciativas, via de regra, são de pesquisação, pesquisa e intervenção. Hoje nós estamos com uma agenda grande de pesquisação junto à Economia Popular e Solidária, o programa Paul Singer de Economia Popular e Solidária, que é o maior programa da história da economia solidária no Brasil, é executado pela Fundacentro. Estamos agora com um projeto para pesca artesanal que parte dessa mesma premissa, e também essa agenda de trabalho seguro, decente e saudável com e para as mulheres. Essa temática até não está contemplada, mas é algo para se discutir, e é um projeto de pesquisa e intervenção que a gente está construindo também. Então, até sugiro que quem quiser contribuir para essas iniciativas, a gente está com vários editais sendo lançados na Fundacentro aí a cada semana para bolsistas, para que a gente possa mobilizar equipes. Isso é parte dessa estratégia para a gente recolocar aí a temática da saúde do trabalhador no campo, no eixo estratégico de diversas políticas públicas, e quem sabe assim a gente vai dando mais visibilidade a esse tema. Acho que é isso, pessoal. Quero agradecer muito aqui a jornada. Na jornada, a gente tem discutido isso sistemática e recorrentemente. Nos viu? Cadê o companheiro que falou da jornada? Não sei onde ele está. A gente, inclusive, fez um debate no final de agosto sobre a jornada 6x1, trazendo o que... Foi agosto, Débora? Ou foi julho? Julho, né? Julho. Em julho, sobre a jornada 6x1, a questão da temática da jornada 6x1 e sobre os impactos da jornada de trabalho na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Agora, a gente sabe que isso é uma agenda que precisa de ampla mobilização. Já não falta mais evidência no universo científico, técnico, para falar sobre os impactos de redução de jornada na perspectiva da proteção à saúde dos trabalhadores, ou o contrário, como as jornadas estendidas estão associadas a maior adoecimento, maior frequência de acidentes. Isso não é mais tema de controvérsia, isso já está caracterizado muito solidamente, né? O que a gente precisa agora é ter força para transformar isso em mudança concreta, legislativa, mudança objetiva na maneira como os serviços se organizam, como o trabalho funciona no país. Acho que é isso.
Enfim, obrigado, pessoal. Então, prazer demais estar aqui com vocês. Vamos lá. Não deu certo aqui. A gente fala tanto de aceleração do tempo e estamos aqui. Exatamente, está falando aceleração. Alô, alô, tá todo mundo ouvindo? Tá certo? Tá ligado? Tá. Quero começar aqui agradecendo José Mádio pela pergunta sobre a questão da jornada, porque, de fato, eu devia ter abordado na minha fala inicial, até estava previsto, mas eu acabei correndo na última parte. Quando estava falando desse movimento de disciplinamento, uma das expressões que eu quero caracterizar, esse movimento de disciplinamento, tem a ver com alguma recusa. Estados Unidos, depois da pandemia, surgiu a grande resignação. Aqui nós vimos isso explodir com que existe a vida para além do trabalho, né? Que foi um grito de alerta de um jovem que trabalhava numa farmácia, dizendo, não posso trabalhar todo dia para a semana. E ele fez isso, esse grito de alerta nas redes sociais, isso acabou ganhando grande repercussão e tornou-se um tema, que, inclusive, que é um tema que está num plebiscito nacional de todas as forças sociais aqui, agora no segundo semestre, exatamente para tentar atingir 5 milhões de assinaturas para ver se encaminha esse projeto para tramitar no Congresso Nacional. Tá? Por que o tema é extremamente importante? Isso, porque ele ganhou grande apoio na sociedade. Não foi puxado pelo movimento sindical, a verdade, foi puxado por esse grito de alerta nas redes sociais. Mas esse tema é fundamental. Mas quando a gente discute a questão da jornada, sempre na pesquisa, a gente dimensiona a jornada vinculada a 4 dimensões distintas. A primeira dimensão é da extensão, quantas horas. A segunda dimensão é da distribuição da jornada, isso que mais alterou no período recente. A escala 6x1 faz parte desse esquema da distribuição da jornada. O banco de horas, os processos de flexibilização no uso do tempo se alteraram profundamente, a multiplicação das escalas e turnos dos setores econômicos é impressionante como isso tem variado e, obviamente, isso afeta a condição de saúde das pessoas, de quem trabalha. Então, é essa condição. E a terceira dimensão é a intensidade da jornada. Os mecanismos tecnológicos eles se sofisticaram imensamente. Então, o tempo morto, o tempo de descanso, ele se diminuiu fortemente. E o tempo produtivo se potencializou, inclusive para o mecanismo de controle. Vocês viram agora as 1000 demissões do Itaú, há 2 semanas atrás, exatamente porque eles fizeram um programa em que controlam o teletrabalho, a sua produção de cada um no teletrabalho e as horas que estão conectadas. Então, isso é uma coisa que é super sofisticada. Em cima disso, alegaram não produção e demissões. Mas para mostrar a sofisticação dos mecanismos de controle do tempo de trabalho. E a última dimensão, que inclusive motiva muitas mudanças, que é do tempo gasto para trabalhar, que tem a ver com a qualificação, mas tem a ver com o transporte, que é um outro elemento muito importante de organização e desorganização da vida das pessoas. Como diz um trabalhador aqui, o uso do tempo é uma disputa muito fortemente. No período 2 horas, 4 horas, dependendo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Uma das justificativas, por exemplo, das pesquisas nossas sobre a preferência do trabalhador em plataformas, de empresas de plataforma, por exemplo, de passageiros, ou entrega, diz, eu não gasto, eu saio de casa já contando dentro dessa jornada. Então, não perco as 2, 4 horas por dia que eu levaria de transporte. Uma das justificativas, inclusive, é essa, assim, de opção. Então, essa é uma outra questão que também aí tem a ver com todas as políticas públicas que mostram integrado. Então, ou seja, o que estou dizendo aqui, e agradeço a sua questão, porque é absolutamente central, eu acho, a nossa perspectiva, para uma sociedade saudável, para uma sociedade com maior nível de possibilidade de integração, de vivência, é reduzir o tempo que as pessoas se dedicam ao trabalho para podermos, de fato, viver todas as dimensões da vida, e viver a vida na sua integralidade e não viver só para trabalhar. Eu acho que essa é uma questão que pegou na sociedade. Pegou na sociedade. Até dentro da minha tese da disciplina, um exemplo contrário, um exemplo que você entende disso, é a iniciativa patronal, em alguns países, de estabelecer a jornada 4x3, na escala.
4 dias trabalhado e 3 de descanso. Foi uma experiência realizada na Nova Zelândia e agora tem uma empresa, uma ONG de consultoria, mas para vender e mostrar. E as experiências feitas em vários países do mundo, não é generalizado, são para algumas empresas, mostrando que 80 e poucos % das experiências de reduzir a jornada para 4 dias trabalhado e 3 de descanso não afetou negativamente a produtividade, mas aumentou fortemente a produtividade, diminuiu o absenteísmo, diminuiu os afastamentos por adoecimento, os adoecimentos, mostram essas experiências. Mas o país que mais avançou nessa perspectiva foi a Islândia. Hoje, mais de 50% das pessoas já estão nessa nova jornada, avançando. Mas, então, ou seja, redução da jornada é igual a vida, é igual saúde. Então, por isso que ela é uma questão absolutamente central no nosso debate. E no período recente, o que a gente tem visto é uma desorganização do uso do tempo por parte do trabalhador em função de uma organização, uma priorização do uso do tempo em favor da economia, da produção. É isso que se reverteu nos últimos períodos. Por isso é uma questão absolutamente essencial. A segunda questão, Silvia, eu tentei fazer muito rápido, você tem razão, a classe tem vários rostos. Tem gênero, tem raça, tem região, e isso é importante considerar. Até falei, a gente dá muita importância no estudo recente para a questão do trabalho nas plataformas, multiplicaram enormemente as pesquisas sobre isso, mas ainda os trabalhos plataforma direto significa um pouco mais de 1/3 de quem é empregado doméstica. Mudou também o perfil de quem é empregado doméstica, ele é mais diarista e tal, mas isso é uma outra questão. Esse é um objeto de estudo que está no nosso campo, nós somos uma instituição de pesquisa, obviamente com compromisso de subsidiar, nós somos o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, é uma instituição que faz pesquisa para subsidiar também os atores sociais, desenvolvemos, inclusive, agora vai estar aberto, o Pedro Turinho fez, com nossa satisfação, um curso gratuita de especialização, várias pessoas do Sereste, de Piracicaba, fizeram o curso conosco também, é um curso gratuito que a gente faz de especialização de pessoas que atuam no mundo do trabalho, que é um curso público, lato sensu, de 360 horas, porque na formação e na pesquisa e na relação com o movimento, a gente procura subsidiar para transformar a realidade, porque esse é o nosso compromisso, é uma pesquisa comprometida com a ação. Tá? E, nesse sentido, também, para você transformar, precisa qualificar, em todos os sentidos. A intervenção e a capacidade também de colocar as questões. Então, termino já termino para dizer o seguinte, é uma grande satisfação ver uma sala, na sexta-feira ainda à tarde, aqui, pessoal resistindo, porque eu sei que todos que estão aqui nessa sala são batalhadoras e batalhadores de ter um sistema público de saúde, de colocar a questão da saúde do trabalhador dentro da agenda nacional, e isso é uma questão fundamental para a gente pensar qualquer processo de transformação social, e me somo a essa iniciativa, estamos junto com vocês. Obrigado. Bom, então... Sim. Isso já foi colocado também, o Dari, eu acho que colocou isso, é muito importante. E só para lembrar 2 coisas. Uma das questões na Conferência Livre Nacional Saúde Mental e Trabalho que nós realizamos na Fundacentro, uma das palestrantes foi Luísa Batista, que é da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E ela faleceu, infelizmente, o ano passado, mas, de qualquer maneira, foi um destaque que nós tentamos dar lá também. E a outra coisa é que a Casa do Trabalhador, da trabalhadora da Fundacentro, que atende trabalhadores com problemas relacionados ao trabalho, tem como símbolo a árvore da vida. Então, eu acho que, com isso, eu encerraria agora essa mesa, agradecendo imensamente o Pedro, o Dari e o Luiz Leão, que levou um presente para o presidente Lula, que é aquela árvore da vida. E, assim, eu acho que a gente encerra com muita felicidade esta mesa.